Bom dia, meu nome é Mariana. Eu vou falar sobre o capítulo O Inconsciente é o Discurso do Outro, de Jacques Lacan. Ele nasceu em 1901 e morreu em 1981. Bom, sobre o autor. Jacques-Marie-Émile Lacan nasceu em Paris em 3 de abril de 1901. Ele estudou medicina e se especializou em psiquiatria. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele adotou a psicanálise, ele teve um contato com a psicanálise e adotou ela como ferramenta-chave no seu trabalho. Em 1953, depois de ser expulso pela Associação Internacional de Psicanálise, ele fundou a Sociedade Francesa de Psicanálise. E como ele era um seguidor de Freud, ele fundou a Escola Freudiana de Paris em 1963 e a Escola da Causa Freudiana em 1981. Suas principais obras foram Escritos, de 1966, The Language of the Self, de 1968, e o Seminário, que tinha 27 volumes e foi escrito de 1954 a 1980, porque ele era referente aos seminários orais que eram ministrados por Lacan, que Lacan ministrou em Paris nesse período, de 1953 a 1980. Bom, as teorias. Eu vou falar primeiro sobre a concepção do eu em Lacan. Então, para Lacan, a nossa concepção do eu, ela vem configurada pela nossa consciência da existência do outro. E a gente só determina que, como indivíduo, a gente é diferente do mundo que nos rodeia pela capacidade que a gente tem de reconhecer nossa separação em relação ao ambiente e em relação ao outro. E o que é o outro para Lacan? O outro seria o absolutamente alheio que se encontra para lá do eu. Então, é tudo que passa do limite do eu. E para Lacan, o sujeito ele tinha uma relação muito forte com a linguagem. Então, a linguagem determinava o homem desde o nascimento até a morte. E através dos progenitores que o bebê vem ao mundo, que ele é marcado pelo discurso desses progenitores. Então, o nosso contato com a cultura, com a classe, com a língua, com a classe social, com a língua, vem do discurso dos nossos pais, normalmente. E esses fatores articulados, eles vão constituir o campo do outro, que é onde o sujeito vai se formar. Bom, ele também falava muito que o inconsciente é o discurso do outro. O que ele queria dizer com isso? Primeiro, para a criança poder se desenvolver no mundo, ela tinha que adquirir a consciência e ela tem que adquirir a consciência e a compreensão de uma série de significantes. E esses significantes, eles formam o nosso inconsciente. E então o nosso inconsciente é formado por esses significantes e a gente só tem contato com esses significantes pelo mundo exterior. E por isso, esses significantes têm que ser formados a partir da linguagem do outro, que é a nossa forma de ter contato com o mundo exterior a partir da linguagem. Então, a gente só consegue ter contato com o significante a partir da linguagem do outro. Por isso, o inconsciente é o discurso do outro. E, normalmente, esse outro é o diálogo, o discurso dos pais, que podem influenciar muito na nossa forma de ser, até como a gente vai escolher a nossa profissão. Então, tem grande influência. Mas o que é esse significante? Bom, o significante é uma imagem acústica, ou seja, é a junção de letras mais o som que essas letras produzem. E elas têm como característica, lá no inconsciente, não comparecer isolado, sendo articulado com outros significantes. E essa articulação entre os significantes que produz a significação, que é o outro significante. E esse novo significante articula com outros significantes, constituindo uma nova significação e vai formando uma cadeia. Bom, para Lacan, o significante ele tem uma importância maior que o significado para o inconsciente, por quê? Porque o inconsciente ele não quer saber do significado das palavras, ele quer saber o que essa palavra remete para a pessoa. Então, eu peguei o exemplo aqui da árvore. Uma árvore ela vai ter um significado no dicionário que vai ser igual para todo mundo, mas para o inconsciente, dependendo do significante de cada pessoa, ela pode remeter a alguma outra coisa.
algum lugar onde tenha ocorrido algo que só o sujeito pode saber a respeito, algum trauma. A palavra árvore pode remeter a algum trauma de infância. Então, é por isso que o significante tem uma importância muito grande para o inconsciente. Bom, então dessa forma, nossos comportamentos, pensamentos mais profundos e o modo como enxergamos, nosso inconsciente mesmo, ele pode ser fortemente influenciado pelos desejos e diálogos dos nossos pais e da nossa herança cultural. Então, de certa forma, a gente está alienado aos desejos dos outros. Aqui eu coloquei um fluxograma mostrando tudo isso que eu falei. Então, primeiro, o outro é tudo que se encontra para lá dos nossos próprios limites. Segundo, a gente nos define e nos redefinimos através da existência desse outro. E a gente compreende o mundo através da linguagem, né, do outro. A gente utiliza essa linguagem para os nossos pensamentos mais profundos e com isso o nosso inconsciente é formado. Então, o nosso inconsciente é formado pelo discurso do outro.